Fernando VII subiu ao trono em um período de caos, cercado por intrigas e promessas de sangue. As ruas de Madrid ainda cheiravam a pólvora, e as paredes do palácio escondiam segredos imundos. Desde o início, o jovem monarca deixou claro que sua fome não era apenas por poder. Seus olhos cobiçavam não apenas territórios, mas também os corpos e as vontades dos súditos. Nobres e criados temiam a convocação para seus aposentos noturnos, pois quem entrava raramente saía como havia chegado. O rei cercou-se de cortesãos que alimentavam suas perversões. Salões inteiros eram transformados em câmaras privadas para orgias e jogos de humilhação. Mulheres casadas, prometidas e até religiosas eram arrastadas para satisfazer seus caprichos. A honra era moeda barata, e a dignidade apenas um obstáculo a ser quebrado. Relatos secretos falavam de banquetes que terminavam em rituais perturbadores, onde a música cessava e o silêncio era preenchido por gritos abafados. Não havia lei que limitasse o desejo de Fernando. Ele governava como um predador dentro de sua própria jaula dourada. A cada noite, a moral do reino era dilacerada um pouco mais. Os ministros que ousavam questionar suas condutas desapareciam sem deixar rastro. O ouro dos cofres reais financiava não obras públicas, mas festas depravadas. A corrupção se espalhava como peste por toda a Espanha. A igreja, cúmplice ou impotente, silenciava diante dos escândalos. Em troca de favores e ouro, sacerdotes fechavam os olhos para as profanações. Padres eram convidados para celebrações onde fé e pecado se misturavam. A coroa de Fernando brilhava sob luzes de velas, mas estava manchada por pecados mortais. A devoção religiosa era apenas um teatro conveniente. No fundo, o rei acreditava que nem Deus ousaria julgá-lo. Mas toda sede insaciável de prazer carrega também uma semente de destruição. No coração do palácio formava-se um círculo secreto de inimigos. Nobres humilhados e generais traídos reuniam-se às escondidas. O povo murmurava nas ruas, pedindo vingança. E nas sombras, um plano começava a tomar forma. Um plano para derrubar o rei mais pervertido da história. A cada banquete, a atmosfera se tornava mais decadente. As paredes do salão principal eram cobertas por tapeçarias escondendo passagens secretas. Por ali, o rei observava suas vítimas antes de escolhê-las. Jovens eram trazidas sob promessas de riqueza e títulos, mas saíam marcadas para sempre, com olhos vazios e almas destruídas. Algumas simplesmente nunca saíam. O povo começava a contar histórias sombrias sobre o Salão Vermelho, um lugar onde os prazeres do rei se misturavam a castigos cruéis. Cordas, correntes e instrumentos desconhecidos eram usados em rituais noturnos. Servos ouviam sussurros e choros até o amanhecer, e quando a música cessava, o silêncio pesava como chumbo, pois significava que mais uma vida havia sido quebrada. Os generais da Guarda Real também participavam dos excessos. Recebiam terras e ouro em troca de lealdade absoluta. Nenhum crime era punido, desde que alimentasse os desejos do monarca. Soldados eram usados para sequestrar vítimas, sem processo ou julgamento. A cidade vivia um estado de medo permanente. Até mesmo a nobreza já não se sentia segura. Alguns diplomatas estrangeiros presenciaram a degradação da corte. Relataram em cartas secretas a podridão que consumia o reino. Essas cartas cruzaram fronteiras, alimentando boatos em outras coroas. Fernando tornara-se um espetáculo de escândalo e vergonha. O respeito à Espanha desmoronava junto com sua honra, e seus inimigos políticos aguardavam o momento certo para agir. Porém, a maior ameaça não vinha de fora, mas de dentro. Uma jovem chamada Isabela, prometida a outro nobre, foi tomada à força pelo rei. Sua família jurou vingança, mesmo que isso custasse suas vidas. Reuniões secretas começaram a acontecer em antigas catacumbas. Entre velas e juramentos, um pacto foi selado. Fernando não veria o próximo inverno.
As reuniões da conspiração aconteciam sobre o manto da noite. Velhas catacumbas serviam de refúgio para aqueles que ousavam desafiar o trono. Cada vela acesa era um voto de sangue contra Fernando. Nobres traídos, militares revoltados e até monges excomungado uniram forças. A vingança deixara de ser apenas um desejo. Agora era uma missão sagrada. O rei havia ido longe demais e o preço seria alto. Isabela tornou-se o símbolo da revolta. Sua honra arrancada diante de toda a corte inflamou corações. Homens e mulheres que antes temiam a espada real agora clamavam por guerra. As histórias de suas lágrimas se espalharam como um veneno pelas ruas. Até os mais pobres conheciam seu nome e seu sofrimento. O povo não via mais Fernando como rei, mas como um tirano amaldiçoado. O plano era ousado e mortal. Aproveitar-se-iam do próximo grande banquete de inverno quando o rei estaria distraído. Entre danças e taças de vinho, as lâminas encontrariam seu alvo. Cada conspirador tinha um papel definido: distrair, cercar e matar. Mas um erro poderia custar não apenas a vida deles, mas de suas famílias. O destino da Espanha seria decidido em uma única noite. A corte, alheia ao perigo, preparava-se para o evento com luxo desmedido. Tecidos raros, especiarias caras e músicos estrangeiros foram contratados. O palácio exalava perfume e pecado. Enquanto isso, os corredores secretos eram medidos e mapeados pelos traidores. Cada passo do rei seria previsto. A caçada havia começado, mas o alvo ainda não sabia. Porém, no coração da conspiração havia medo. Alguns temiam que o rei, astuto e cruel, pudesse prever o ataque. Outros desconfiavam que um traidor poderia vender todos por algumas moedas. Ainda assim, a decisão estava tomada. O sangue do monarca regaria o chão do palácio, e a história conheceria o fim do rei mais pervertido que já reinou. A noite chegou com um frio cortante. A neve cobria Madrid como um véu silencioso. Dentro do palácio, o calor das lareiras contrastava com o gelo no coração dos conspiradores. O vinho corria farto e as músicas ecoavam pelas paredes douradas. Fernando, no centro de tudo, sorria com um prazer doentio. Ele não sabia que aquela seria sua última festa. Isabela foi trazida à força para o banquete, como humilhação final. O rei queria exibir seu troféu diante de todos, mas nos olhos da jovem havia apenas fogo e desafio. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Entre olhares discretos, confirmou com seus aliados o momento certo. O destino estava a um sopro de se cumprir. Os músicos aumentaram o ritmo, disfarçando o clima tenso. Dançarinos giravam, cortinas balançavam e o ouro refletia a luz das velas. Mas por trás do esplendor, punhos suavam e lâminas eram preparadas. Cada conspirador esperava o sinal. Uma taça quebrada, uma chama apagada e o inferno se abriria. O coração do rei batia, inconsciente, rumo ao abismo. Fernando se levantou para fazer um brinde. Sua voz ecoou, carregada de arrogância. Falou de lealdade, de glória e de poder eterno. Mas ninguém ouvia suas palavras, apenas o som de sua respiração. A cada segundo, a tensão se tornava insuportável. Até que o momento chegou. Isabela, erguendo sua taça, deixou-a cair ao chão. O som do vidro quebrado ecoou como um trovão. Em um instante, as lâminas brilharam no ar. O rei, surpreso, recuou, mas já estava cercado. Gritos e sangue se misturaram à música. O destino cobrava sua dívida. O rei Fernando tentou fugir, mas as portas foram trancadas. Seu olhar de soberano se transformou em puro pânico. Os generais que antes o protegiam hesitaram, temendo serem mortos junto dele. A corte que tanto se curvava agora recuava para longe do sangue. O rei tropeçou, caindo sobre o tapete manchado. A coroa rolou, perdida para sempre. O primeiro golpe veio de um antigo aliado.
Uma lâmina atravessou seu ombro, fazendo-o gritar como qualquer homem comum. Em seguida, outros golpes vieram, impiedosos. Não havia julgamento, apenas execução. Seus pecados eram incontáveis e seu perdão impossível. O rei caía, não apenas no corpo, mas na história. Isabela observava com olhos frios. O homem que destruíra sua vida agora implorava por piedade. Mas ela não se moveu, nem disse palavra. Seu silêncio era o veredito final. Com um último golpe, o reinado de Fernando terminou. A sala mergulhou em um silêncio mortal. O corpo do rei foi deixado no chão, cercado de luxo e sangue. Ninguém ousou tocá-lo. Para alguns, ele era apenas um cadáver. Para outros, um símbolo destruído. O cheiro de ferro e vinho se misturava no ar. A Espanha tinha um novo futuro à frente, mas o preço pago deixaria marcas eternas. Os conspiradores saíram como sombras, deixando o palácio mergulhado no caos. O povo acordaria no dia seguinte com a notícia. Alguns comemorariam, outros temeriam o que viria depois. Mas todos sabiam, aquele capítulo jamais seria esquecido. Fernando VII entraria para a história não como rei, mas como monstro. E sua morte seria tão comentada quanto os seus crimes. Com o rei morto, o trono ficou vazio e o reino instável. Disputas de poder e novos pactos surgiram em questão de dias. Mas a lembrança dos excessos e perversões continuava viva. Cada rua de Madrid carregava murmúrios sobre seu reinado. E nas tavernas, histórias eram contadas à luz de velas. Histórias que pareciam mais lendas, mas eram dolorosamente reais. A igreja tentou apagar os registros mais escandalosos, mas a verdade já havia se espalhado além das fronteiras. Em outras cortes, Fernando era citado como exemplo de corrupção absoluta. Sua imagem, antes pintada com ouro, agora estava coberta de sombras. Nem mesmo seus descendentes escapariam da vergonha herdada. Seu nome tornara-se maldição. Isabela desapareceu após a queda do rei. Alguns dizem que viveu exilada, outros que morreu jovem. Seu papel na revolta virou mistério, alimentando ainda mais as lendas. Para muitos, ela foi heroína, para outros, apenas instrumento do destino. Mas uma coisa era certa: sem ela, o rei teria reinado por mais anos, e a Espanha teria afundado ainda mais na decadência. Décadas depois, historiadores debatiam o que realmente aconteceu naquela noite. Documentos eram contraditórios, testemunhas mentiam ou sumiam. O silêncio era tão espesso quanto as paredes do palácio. Talvez nunca se saiba toda a verdade, mas a essência da história continuava a mesma. O reinado de Fernando VII era uma ferida aberta na memória da Espanha. E assim, entre mito e realidade, seu nome permanece, não como líder, mas como advertência. Uma lembrança de que até a mais brilhante coroa pode esconder podridão, e de que o povo, mesmo tardando, pode cobrar sua dívida. O rei mais pervertido da história caiu pela própria espada invisível. Uma espada chamada Justiça. Se esta história sombria te prendeu até o fim, imagine quantos outros segredos e escândalos a história ainda esconde nas sombras. Inscreva-se agora, ative o sininho e continue comigo nessa jornada, por narrativas esquecidas e verdades que o tempo tentou enterrar.